Chegar até a era dos festivais requer que a gente antes trace um pequeno contexto histórico da época do nosso país, né? A gente tem, em 1964, o golpe militar que vai instituir o regime militar no nosso Brasil, certo? E a partir de então, todas as obras artísticas, dentre elas a música, passaram a ser. Elas eram obrigadas a passar por um censo prévio antes de ser permitida sua veiculação aos consumidores, né, aos ouvintes. Isso fez com que os personagens dessa época trouxessem uma riqueza vocabular muito maior, em virtude do fato de que, às vezes, estes queriam dizer coisas que o governo entendia que não era adequado. A gente vai chegar numa época de um evento histórico chamado AI-5, em que haverá uma repressão muito grande no país em relação a tudo que envolvesse o governo, e aí os artistas vão ter a necessidade de se expressar, e para isso eles vão ter que buscar outras alternativas. Paralelo a essa efervescência política a qual o Brasil passava, o rádio ele se torna um instrumento muito popular. O rádio ele já era o meio de comunicação, obviamente, mais famoso do Brasil, né, com a era de ouro do rádio, que vai mais ou menos também até a década de 50, quando a televisão começa a surgir e a ter espaço, mas agora o rádio ele ganha uma atmosfera jovem. Então a gente pode dizer que o rádio ele vai trazer uma divisão muito clara entre o que era palatável para o governo e o que era visto com certo temor por estes. A gente vai ter quase que simultaneamente um grupo muito grande da era dos festivais, que vai surgir na era dos festivais, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Nara Leão, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Elis Regina, Jair Rodrigues, Tony Tornado. Junto com essa galera da era dos festivais, quase que simultaneamente vai surgir a galera da Jovem Guarda. Roberto Carlos, Vanderleia, Sérgio Reis, os VIPs, Erasmo Carlos. E aí o que acontece? Enquanto a Jovem Guarda se apropriava do rock and roll recém-popularizado nos Estados Unidos e trazia uma música muito mais leve e descompromissada e totalmente apolitizada, ou seja, com nenhum interesse político em seu discurso, a galera da era dos festivais, que até por origem não tinha esse viés político, mas ela se vê, por ser mais madura, dentro dessa atmosfera de ter de gritar acerca de alguma coisa envolvendo política, mas não de forma que ficasse assintoso para o governo, para que eles não fossem repreendidos. A gente pode dizer que esse período foi dividido pela questão, eu diria, quase ingênua da galera da Jovem Guarda, com um discurso totalmente alienado para com as questões políticas e sociais do país, enquanto a galera da era dos festivais ao contrário, fazia um discurso totalmente preocupado e engajado com o que acontecia ao nosso redor. Não que a Jovem Guarda, o governo não ficasse de olho no que acontecia na Jovem Guarda, mas era um momento político do país em que do país, o Brasil ele era como é que eu vou falar assim, estratégico pela sua dimensão, pela quantidade populacional e
e pela sua soberania na América do Sul, para os Estados Unidos. Naquele momento, na década de 60, havia a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a partir do momento que a gente tinha um grupo, grupos musicais cujo ritmo vinha dos Estados Unidos, aquilo era visto pelo governo como uma coisa assim, um respiro, porque havia o temor que em algum momento o Brasil se juntasse aos comunistas, aos terríveis comunistas soviéticos, para de repente criar um socialismo tupiniquim. Então a Jovem Guarda serviu para que houvesse esse respiro. Acontece que a Jovem Guarda adotou uma coisa que os Estados Unidos até os Estados Unidos até adotou depois, que foi a questão hippie. Como vocês podem ver nessas fotos, a galera da Jovem Guarda, ela tinha um vestuário e ela começou a adotar algumas coisas da comunidade hippie. Essa comunidade hippie, né, que tinha como principal característica fugir ao consumismo e ao belicismo tão apregoado nos Estados Unidos à época, a ponto de vários terem se recusado a ir lutar na Guerra do Vietnã. Esse discurso e esse modo de se vestir foi abraçado pela galera da Jovem Guarda, e isso trouxe uma certa preocupação para com o governo. O governo achava que a Jovem Guarda era inofensiva, mas até a página 2, até um certo ponto. Então, o poder a qual o Roberto Carlos passou a adotar, Roberto Carlos ficou tamanhamente famoso que ele compunha, cantava, era diretor do programa, produtor do programa, começou a fazer filmes. Então era um cara muito popular que poderia causar muitas dificuldades para o governo caso tivesse algum discurso que fosse de encontro àquilo que o regime militar da época pedia. Entretanto, a Jovem Guarda ela sempre teve por característica peculiar ter aquela que a gente chama de rebeldia vazia, certo? Então, assim, era uma rebeldia, mas não pelos assuntos de maior relevância para a sociedade. Era quase uma rebeldia por entretenimento. Então, a gente pode dizer que aquele movimento foi inofensivo. E, bom, todo mundo conhece o Roberto Carlos. Até hoje, ele, Roberto Carlos, com 150 anos, é um senhor absolutamente inofensivo. Em nenhum momento adota nenhum discurso político mais latente. Ele não se mostra ser incisivo às questões sociais do país. Ele é um cara ali para fazer o entretenimento e o festival de fim de ano da Globo, né?